Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma história fascinante e cheia de nuances, a trajetória incrível e complexa do agente americano, uma das figuras mais controversas do universo Marvel. Acompanhe-nos enquanto exploramos como este homem, com passado marcado por dúvidas e desafios, se transformou em um guerreiro poderoso ao serviço do governo dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, em um herói repleto de contradições. Desde sua rigorosa formação militar, passando pelo aprimoramento físico através do programa Power Broker, até seus conflitos constantes entre o dever patriótico e sua própria moralidade, o agente americano nos mostra que encontrar sua verdadeira identidade não é um caminho fácil, mas é possível mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Uma história de força, dilemas internos e resiliência que você não vai querer perder. Prepare-se para conhecer um verdadeiro guerreiro que carrega o peso das expectativas de uma nação em suas mãos. O universo Marvel é repleto de heróis icônicos, mas poucos refletem tão bem as complexidades e contradições do patriotismo americano quanto John Walker, o agente americano. Enquanto muitos conhecem o Capitão América como símbolo da liberdade e justiça, o agente americano representa uma faceta diferente do espírito americano, pragmático, ambíguo e, por vezes, controverso. Originalmente introduzido como um antagonista, John Walker evoluiu para se tornar um dos personagens mais nuançados do universo Marvel, equilibrando-se na tênue linha entre herói e anti-herói. Sua jornada nos quadrinhos, e mais recentemente, no universo cinematográfico Marvel, explora temas profundos sobre identidade nacional, dever e o verdadeiro significado de heroísmo. O que torna John Walker tão fascinante é justamente sua imperfeição. Diferente de Steve Rogers, que parece encarnar naturalmente todos os ideais americanos em sua melhor forma, Walker luta constantemente com suas próprias limitações, com seu temperamento explosivo e com uma visão de mundo formada por experiências muito diferentes. Sua presença nas histórias nos convida a questionar o que realmente significa servir a pátria. Existe apenas uma forma de patriotismo ou várias interpretações igualmente válidas? Um herói deve seguir cegamente ordens ou questionar autoridades quando necessário. A primeira aparição de Walker nos quadrinhos aconteceu em 1986, um período politicamente carregado na história americana, quando o país questionava seu papel no mundo pós-Guerra Fria. Não por acidente, ele surgiu como superpatriota, um contraponto mais agressivo e militarista ao Capitão América tradicional. O personagem capturou perfeitamente as tensões da época, representando um patriotismo mais assertivo que muitos americanos defendiam. Com o passar dos anos, John Walker ganhou mais camadas de complexidade, transformando-se de simples antagonista em um personagem com motivações profundas e conflitos internos genuínos. A adaptação do personagem para as telas através da série Falcão e o Soldado Invernal introduziu Walker para um público ainda maior, permitindo que novas gerações testemunhassem sua complicada jornada ética. Interpretado brilhantemente por Wyatt Russell, o John Walker do MCU mantém a essência do personagem dos quadrinhos, um homem genuinamente dedicado a servir seu país, mas frequentemente levado a extremos por pressão, trauma e expectativas impossíveis de serem cumpridas. A cena icônica onde ele mancha o escudo com sangue representa perfeitamente o dilema central do personagem, a linha tênue entre justiça e vingança, entre servir ao país e servir a si mesmo. Hoje, exploraremos a jornada completa deste fascinante personagem que desafia nossas percepções sobre o que significa ser um herói americano no mundo moderno. De soldado condecorado a substituto polêmico do Capitão América, até seu controverso papel como agente americano, a trajetória de John Walker nos oferece uma oportunidade única de refletir sobre heroísmo, patriotismo e redenção. Preparem-se para mergulhar na história de um dos personagens mais complexos e humanamente falíveis do universo Marvel. Um homem que, apesar de seus erros e excessos, nunca deixou de acreditar que estava fazendo o que era certo para seu país, mesmo quando o resto do mundo discordava. John Walker nasceu em uma família de classe média do sul dos Estados Unidos, crescendo com valores tradicionais e um profundo senso de patriotismo. Diferentemente de Steve Rogers, que cresceu durante a Grande Depressão, Walker é filho da era pós-Vietnã, onde o patriotismo americano havia sido manchado pela controvérsia e dúvidas. Sua infância foi marcada pela admiração ao seu irmão mais velho, Mike, que serviu no exército e morreu heroicamente no Vietnã. Esta perda precoce moldou profundamente o caráter de Walker, incutindo nele um desejo ardente de honrar o legado do irmão e servir seu país. Após se formar no ensino médio, Walker seguiu os passos do irmão e alistou-se no exército, onde serviu com distinção. No entanto, sua carreira militar não era suficiente para satisfazer suas ambições patrióticas. O jovem soldado sonhava em fazer mais pelo seu país, inspirado pelas histórias do lendário Capitão América. Foi nesse contexto que Walker cruzou o caminho do Power Broker,
um indivíduo misterioso que oferecia aprimoramentos físicos por um preço. Determinado a se tornar um super-soldado como seu ídolo, Walker submeteu-se ao processo experimental, ganhando força, resistência e agilidade sobre-humanas. Com seus novos poderes, Walker adotou inicialmente a identidade de super-patriota, posicionando-se como uma alternativa mais moderna e agressiva ao Capitão América. Em seus primeiros dias como super-patriota, ele criticava abertamente Steve Rogers, considerando-o ultrapassado e incapaz de representar os valores americanos contemporâneos. Walker organizava demonstrações públicas e confrontos encenados com o Capitão América para promover sua imagem como verdadeiro herói americano para os anos 80. O ponto de virada na carreira de Walker veio quando Steve Rogers, desiludido com as imposições políticas ao seu papel como Capitão América, abandonou o manto. A Comissão de Atividades Super-Humanas, agência governamental responsável pela supervisão dos super-heróis, viu em Walker o substituto ideal, patriótico, obediente e disposto a seguir ordens sem questionar. Assim, para surpresa de muitos, John Walker tornou-se oficialmente o novo Capitão América. No entanto, o fardo do escudo provou ser mais pesado do que Walker imaginava. A pressão do escrutínio público, combinada com sua própria instabilidade emocional e a influência manipuladora da comissão, levou Walker a adotar métodos cada vez mais violentos e extremos. A situação atingiu seu ápice quando vigilantes anti-heróis revelaram sua identidade secreta, levando a um ataque a seus pais que resultou na morte deles. Devastado pela perda e consumido pela raiva, Walker entrou em uma espiral de violência e vingança, assassinando brutalmente os responsáveis. Esta tragédia pessoal marcou o fim da breve passagem de Walker como Capitão América. Reconhecendo que ele não estava emocionalmente preparado para carregar o legado de Steve Rogers, a comissão orquestrou uma farsa para simular sua morte, permitindo que Rogers reassumisse o manto do Capitão América. Walker, no entanto, não ficou abandonado. Com uma nova identidade e um propósito renovado, ressurgiu como agente americano, US Agent, um papel que lhe permitiu continuar servindo seu país, mas com menos restrições morais e expectativas públicas. Esta transformação marcou o início de uma nova fase para John Walker, uma em que ele precisaria definir seu próprio caminho como herói, à sombra do homem que uma vez tentou substituir. A trajetória do agente americano nos quadrinhos é marcada por arcos narrativos complexos que exploram as dimensões psicológicas e éticas do heroísmo patriótico. Um dos primeiros e mais significativos foi Captain America, The Captain, onde vemos a transição tumultuada de John Walker de super-patriota para Capitão América. Este arco, publicado entre 1987 e 1988, é fundamental para entender o personagem, pois documenta sua tentativa inicial de preencher os enormes sapatos de Steve Rogers e o colapso mental que se seguiu quando a pressão se tornou insustentável. Mark Gruenwald, o escritor da época, criou uma narrativa convincente sobre como o patriotismo extremo, quando não temperado com compaixão e sabedoria, pode se transformar em algo perigoso e autodestrutivo. Após sua ressurreição como agente americano, Walker encontrou um novo propósito como membro da Costa Oeste dos Vingadores no arco Vingadores da Costa Oeste. Aqui, ele serve como um contraste deliberado para os outros heróis, frequentemente desafiando liderança e questionando os métodos da equipe. Sua presença trouxe tensões interessantes à dinâmica do grupo, especialmente em suas interações com personagens como Falcão Noturno e Feiticeira Escarlate. Este período também revelou um lado mais humano de Walker, mostrando sua luta para encontrar um equilíbrio entre ser um agente eficaz do governo e manter sua individualidade moral. Um momento crucial na evolução do personagem ocorreu durante o evento Operação Galactic Storm, onde os Vingadores se encontraram no meio de um conflito intergaláctico entre os impérios Kree e Shi'ar. Walker mostrou uma lealdade inabalável à Terra e à humanidade, mesmo quando isso significava desafiar autoridades alienígenas poderosas. Este arco destacou sua determinação feroz e disposição para tomar decisões difíceis quando os interesses de seu país estavam em jogo. Foi também durante este período que ele começou a desenvolver um código de ética próprio, nem sempre alinhado com o de outros heróis, mas consistente com sua visão de dever patriótico. Nos anos 2000, Walker ganhou dimensões adicionais no arco Homem Sem Pátria, onde se viu confrontado com uma crise de identidade quando o governo americano, que ele serviu fielmente por anos, aparentemente o traiu. Esta narrativa explorou como Walker lidou com o sentimento de abandono por parte da instituição que definiu toda a sua vida adulta. Forçado a questionar suas lealdades mais profundas, ele emergiu desta provação com uma compreensão mais madura do patriotismo, enxergando não como obediência cega, mas como um compromisso com os ideais fundamentais que seu país representa. Mais recentemente, no arco Império Secreto, Walker enfrentou seu dilema mais difícil quando uma versão fascista do Capitão América, influenciada pelo Cubo Cósmico, assumiu o controle dos Estados Unidos.
Como alguém que sempre seguiu ordens e respeitou a cadeia de comando, Walker teve que decidir entre sua lealdade ao governo e sua consciência moral. Sua escolha de eventualmente resistir à tirania, mesmo vestida com as cores da bandeira americana, representou um ponto de amadurecimento significativo para o personagem. No universo cinematográfico Marvel, John Walker ganhou destaque na série Falcão e o Soldado Invernal. Interpretado por Wyatt Russell, Walker foi apresentado como o novo Capitão América escolhido pelo governo após Steve Rogers passar o escudo para Sam Wilson. Sua adaptação para as telas manteve muitos elementos essenciais do personagem dos quadrinhos: o patriotismo intenso, a pressão psicológica de suceder um ícone e a tendência para métodos mais extremos. O arco culmina no episódio Verdade, onde, após testemunhar a morte de seu parceiro Lemar Hoskins, Battlestar, Walker usa o escudo para matar publicamente um membro do grupo terrorista Flag Smashers, em uma cena visceral que ecoa sua queda nos quadrinhos. O que torna estes arcos particularmente fascinantes é como eles consistentemente retrataram Walker não como um vilão tradicional, mas como um homem com intenções genuinamente patrióticas que frequentemente escolhe meios controversos para atingir seus fins. Através dele, escritores exploraram as contradições do excepcionalismo americano e as consequências pessoais de servir como um símbolo nacional em tempos de incerteza moral. A evolução contínua do personagem, de antagonista a anti-herói complexo, reflete as próprias transformações da sociedade americana e seu relacionamento com poder, autoridade e identidade nacional. O arsenal de habilidades do agente americano é tão impressionante quanto diversificado, tornando um dos combatentes mais formidáveis do universo Marvel, mesmo sem os poderes cósmicos ou tecnologias avançadas de outros heróis. No centro de suas capacidades estão os aprimoramentos físicos concedidos pelo tratamento do Power Broker. Este procedimento experimental elevou suas características físicas a níveis sobre-humanos, concedendo-lhe força suficiente para levantar aproximadamente 10 toneladas em condições ideais. Esta força excepcional permite que Walker realize feitos impressionantes em combate, desde quebrar estruturas de concreto com golpes diretos até arremessar oponentes com facilidade através de paredes sólidas. Além da força bruta, o tratamento também aumentou significativamente sua resistência, permitindo que ele suporte ferimentos que incapacitariam ou matariam um ser humano comum. Walker já demonstrou a capacidade de continuar lutando mesmo após sofrer ferimentos graves, uma característica que frequentemente surpreende seus adversários. Sua velocidade e agilidade também foram aprimoradas a níveis superiores aos de atletas olímpicos, permitindo-lhe realizar manobras acrobáticas complexas durante o combate e reagir a ameaças com reflexos quase instantâneos. Complementando seus aprimoramentos físicos, Walker possui um treinamento militar excepcional. Como ex-soldado das Forças Armadas dos Estados Unidos, ele é extremamente proficiente em diversas formas de combate corpo a corpo, táticas militares e uso de armas. Este background militar não apenas aprimorou suas habilidades de luta, mas também lhe proporcionou uma compreensão profunda de estratégia e planejamento tático, frequentemente permitindo que ele avalie rapidamente situações de combate e adapte sua abordagem de acordo. Um dos aspectos mais distintivos do agente americano é sua maestria no uso do escudo. Embora inicialmente tenha utilizado uma réplica do escudo do Capitão América durante seu período como substituto de Steve Rogers, posteriormente adotou um escudo próprio, feito de um material similar ao Vibranium, mas não idêntico. Walker desenvolveu um estilo próprio no uso desta arma icônica, geralmente mais agressivo e direto que o de Rogers. Enquanto Steve frequentemente utiliza o escudo de maneira defensiva ou para manobras elaboradas, Walker tende a empregá-lo como uma arma contundente, maximizando seu potencial ofensivo. Esta diferença de estilo reflete perfeitamente as distintas personalidades dos dois: Rogers, o estrategista ponderado, e Walker, o combatente impetuoso. No decorrer de sua carreira, Walker também utilizou diversos equipamentos especializados. Durante seu tempo como super-patriota, empunhava um escudo em forma de estrela e usava uma armadura corporal leve que oferecia proteção adicional. Como agente americano, além do escudo, ocasionalmente porta armas de fogo quando em missões governamentais que demandam força letal. Seu uniforme atual incorpora Kevlar e outros materiais resistentes, proporcionando proteção contra projéteis e ataques com lâminas sem comprometer sua mobilidade. Um aspecto frequentemente subestimado das capacidades de Walker é sua resiliência psicológica. Apesar de episódios de instabilidade emocional, especialmente durante seu período como Capitão América, ele demonstrou uma notável capacidade de recuperação mental. Após traumas severos, incluindo a morte de seus pais e múltiplas traições por parte de organizações governamentais, Walker conseguiu reconstruir sua identidade e continuar sua missão. Esta tenacidade mental,
embora às vezes manifestada como teimosia ou rigidez ideológica, é fundamental para sua persistência como herói em um universo repleto de ameaças cósmicas e sobrenaturais. Diferentemente de outros supersoldados, como Steve Rogers, cujos poderes vieram de uma fórmula científica refinada, os aprimoramentos de Walker têm origem em procedimentos experimentais menos estáveis. Esta diferença ocasionalmente manifesta-se em limitações sutis. Walker pode experimentar flutuações em suas capacidades sob estresse extremo ou após períodos prolongados de exaustão física. Esta vulnerabilidade adiciona uma camada de humanidade ao personagem, lembrando que, apesar de suas habilidades extraordinárias, ele permanece fundamentalmente humano em sua essência. Ao longo de sua turbulenta carreira, John Walker construiu uma rede complexa de alianças e rivalidades que refletem sua natureza polarizadora e sua posição única no universo Marvel. Entre seus aliados mais significativos está Lemar Hoskins, também conhecido como Battlestar. Originalmente parte do grupo de apoio de Walker durante seus dias como super-patriota, Hoskins posteriormente se tornou seu parceiro oficial quando Walker assumiu o manto de Capitão América. A relação entre eles transcende a simples parceria profissional. Battlestar frequentemente serviu como a voz da razão e uma âncora moral para Walker nos momentos em que este ameaçava cruzar linhas éticas em nome do dever. A amizade deles, caracterizada por lealdade inabalável mesmo em circunstâncias extremas, representa um dos poucos relacionamentos genuinamente positivos na vida de Walker. Paradoxalmente, Steve Rogers, o Capitão América original, evoluiu de adversário ideológico para um aliado relutante de Walker. Inicialmente, os dois representavam visões diametralmente opostas do patriotismo americano, Rogers encarnando ideais aspiracionais e Walker representando uma abordagem mais pragmática e militarista. Com o tempo, desenvolveram um respeito mútuo complicado, reconhecendo que, apesar de suas diferenças metodológicas, ambos compartilham um compromisso sincero com a proteção dos Estados Unidos. Esta relação permanece tensa, pontuada por períodos de cooperação e confronto, servindo como um fascinante estudo sobre as diferentes interpretações do heroísmo patriótico. Os Vingadores, particularmente a divisão da Costa Oeste, também figuram prominentemente na rede de aliados de Walker. Sua integração à equipe foi inicialmente conturbada, marcada por choques frequentes com membros como Gavião Arqueiro e Falcão Noturno. Contudo, estas interações forçaram Walker a moderar alguns de seus impulsos mais extremos e a considerar perspectivas diferentes da sua própria. Seu relacionamento com a equipe permanece complicado. Walker nunca foi completamente aceito como um Vingador típico, mas ganhou o respeito relutante de muitos membros por sua dedicação inabalável e disposição para fazer o que outros consideravam moralmente ambíguo mas necessário. No lado antagônico do espectro, o Caveira Vermelha destaca-se como um dos inimigos mais significativos de Walker. O arqui-inimigo nazista do Capitão América viu em Walker uma oportunidade de corromper o símbolo americano, explorando suas inseguranças e tendências autoritárias durante seu período como Capitão América. A manipulação psicológica do Caveira Vermelha contribuiu significativamente para o colapso mental de Walker, estabelecendo uma animosidade pessoal que transcende a rivalidade ideológica tradicional entre o vilão e qualquer pessoa que carregue o manto do Capitão América. O Flag Smasher, destruidor de bandeiras, com sua ideologia antinacionalista radical, representa tudo o que Walker abomina. Enquanto Walker dedica sua vida à defesa do excepcionalismo americano, Flag Smasher luta pela abolição de fronteiras nacionais e da soberania estatal. Este contraste fundamental de visões de mundo torna seus confrontos particularmente intensos, frequentemente evoluindo além do combate físico para debates ideológicos acalorados sobre o papel das nações em um mundo globalizado. Curiosamente, algumas das relações mais complicadas de Walker são com instituições governamentais americanas. A Comissão de Atividades Superhumanas, que inicialmente o nomeou como substituto do Capitão América, posteriormente o manipulou e traiu em várias ocasiões. Walker desenvolveu uma relação de amor e ódio com as agências governamentais, permanece leal aos ideais que elas supostamente representam, mas tornou-se cada vez mais cético quanto a seus métodos e agendas ocultas. Esta dinâmica reflete uma crítica mais ampla ao modo como o patriotismo pode ser explorado por interesses políticos, tema recorrente nas histórias do personagem. No UCM, a introdução de Walker na série Falcão e o Soldado Invernal estabeleceu novas dinâmicas interessantes, particularmente sua rivalidade com Sam Wilson e Bucky Barnes. A tensão entre eles simboliza o choque entre diferentes interpretações do legado do Capitão América, Wilson representando a consciência moral e a compaixão de Rogers, Barnes sua lealdade e história compartilhada, e Walker a face institucional e militarizada do patriotismo americano. A morte de Lemar Hoskins na série e a subsequente espiral de Walker rumo à violência vingativa criaram um ponto de inflexão dramático, estabelecendo as bases para seu futuro como uma figura moralmente ambígua no universo cinematográfico.
A jornada do agente americano através das páginas dos quadrinhos e nas telas representa uma das explorações mais nuançadas do conceito de patriotismo na cultura pop contemporânea. John Walker não é simplesmente um herói ou um vilão, ele é o produto de uma nação em constante conflito consigo mesma, lutando para reconciliar seus ideais elevados com suas realidades imperfeitas. Sua evolução de antagonista unidimensional para personagem multifacetado reflete a própria maturação das histórias em quadrinhos, que passaram a abordar questões morais complexas com maior profundidade e sofisticação. O legado duradouro do agente americano está em sua capacidade de provocar desconforto e reflexão. Diferentemente de heróis tradicionalmente virtuosos como o Capitão América, Walker força os leitores a confrontar as contradições inerentes ao patriotismo e ao poder. Ele nos lembra que até mesmo as melhores intenções podem levar a ações questionáveis quando não são temperadas com compaixão e sabedoria. Seu maior valor como personagem está precisamente nesta ambiguidade moral. Ele é o espelho que reflete os aspectos mais complicados da identidade nacional americana. Olhando para o futuro, o potencial do agente americano tanto nos quadrinhos quanto no UCM permanece substancial. No universo cinematográfico, após os eventos de Falcão e o Soldado Invernal, Walker parece destinado a um papel significativo como parte da equipe dos Thunderbolts, um grupo de anti-heróis e ex-vilões trabalhando para o governo. Esta dinâmica é perfeitamente adequada para o personagem, permitindo-lhe operar em uma área moralmente cinzenta enquanto ainda serve aos interesses nacionais. A tensão entre sua busca por redenção e seus impulsos mais sombrios poderia proporcionar um arco dramático convincente, explorando se é realmente possível equilibrar patriotismo com moralidade pessoal em um mundo de complexidades geopolíticas crescentes. Nos quadrinhos, Walker poderia facilmente se tornar o centro de histórias que examinam o ressurgimento do nacionalismo em um contexto global cada vez mais fragmentado. Imagine um arco onde ele é forçado a escolher entre lealdade ao seu país e fazer o que é moralmente correto em uma escala global, um dilema que ecoa as tensões reais do mundo contemporâneo. Ou talvez uma narrativa onde Walker finalmente encontra paz com seu legado complicado, reconciliando-se com Steve Rogers e encontrando uma nova definição de heroísmo patriótico que não depende de aprovação institucional. À medida que o universo Marvel continua a evoluir, tanto na página quanto na tela, o agente americano permanece um dos seus personagens mais fascinantes precisamente porque ele resiste a categorizações simples. Ele não é o herói que queremos idealizar, nem o vilão que podemos facilmente condenar. Ele é, em vez disso, um lembrete constante de que o verdadeiro patriotismo não está em símbolos ou uniformes, mas na luta contínua para fazer um país viver de acordo com seus ideais mais elevados. E nessa luta, como John Walker descobriu ao longo de sua tumultuada carreira, não existem vitórias fáceis ou respostas simples, apenas o compromisso inabalável de continuar tentando, apesar das falhas e contradições que todos nós carregamos.